muito bem-vindo. Teremos agora, então, 15 minutos destinados a, como já falamos, com o assunto sobre a PEC 37. Teremos a palavra do promotor de justiça, doutor Andrei Amorim. Por gentileza, o conceda a palavra. João Carlos Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Joinville, senhores vereadores que compõem a mesa, demais vereadores dessa Casa Legislativa, meus colegas, promotores de justiça, todos lotados na Manchester de Santa Catarina, a maior cidade desse estado, senhoras e senhores. Para mim sempre é motivo de grande orgulho poder retornar a Joinville, essa cidade que é bela não só pela pujança da sua economia, da sua indústria, mas, acima de tudo, pela simpatia, pelo carinho com que o seu povo trata os seus visitantes. Eu, que na condição de promotor de justiça, aqui trabalhei por breves 10 anos, posso atestar as qualidades dessa cidade, de onde saí para ocupar o cargo de presidente da Associação Catarinense do Ministério Público e hoje tenho a alegria de aqui retornar para conversarmos sobre um assunto que nos é tão caro, um assunto que é muito importante. Importante, senhores vereadores, não só para o Ministério Público de Santa Catarina, mas para a própria sociedade joinvilense, a sociedade catarinense e até mesmo a sociedade do nosso país. Está em tramitação no Congresso Nacional, com pareceres já favoráveis da Câmara, na Câmara dos Deputados, das comissões de Constituição e Justiça e da Comissão Especial, e prestes a ser encaminhado ao plenário para votação, uma proposta de emenda constitucional que, em tese, retira o poder das demais entidades de proceder a atos de investigação criminal direta e atribui à Polícia Judiciária, ou seja, às polícias federal e Polícia Civil, com exclusividade o poder de investigar. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de dizer aos senhores que essa não é, efetivamente não é, uma luta, um embate corporativo do Ministério Público. Não. É algo que vem, caso essa PEC seja aprovada, venha prejudicar não só a nossa instituição, mas a sociedade brasileira em geral, e é por isso que nós nos acorremos da representação popular dessa sociedade, como é o caso da Câmara de Vereadores desta cidade. Não será apenas, caso essa PEC seja aprovada, o Ministério Público que vai deixar de proceder a atos de investigação. Outros órgãos, como o COAF, Receita Federal, Receita Estadual, qualquer órgão que proceda a atos hoje de investigação criminal, não poderá mais fazê-lo na medida em que o texto constitucional se pretende que seja alterado para que dê com exclusividade essa prerrogativa à polícia. Isso significa dizer, até mesmo, que a imprensa que nos cobre e que, por vezes, através do trabalho investigativo de vários jornalistas, nos é fonte de inspiração das ações do Ministério Público, também
não vai mais poder exercer atos de investigação. Isso importa em dizer, e nós temos batido bastante nessa tecla, que as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, quando forem instaladas e estiverem apurando determinada situação e se depararem com um fato que em tese seja criminoso, vão ter que parar com essa investigação e encaminhar tudo à Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então, nós começamos essa nossa conversa breve e rápida dizendo que esse não é um embate do Ministério Público apenas, mas é um embate da própria sociedade organizada que não quer ver perder os seus parcos organismos a capacidade deles investigarem. Eu digo sempre o seguinte: por quê? A resposta não é se o Ministério Público pode investigar. A resposta é por que o Ministério Público não pode investigar. Qual é o problema? Nós vivemos numa sociedade que, por vezes, a impunidade graça. Quanto mais pessoas, quanto mais instituições puderem exercer o poder de investigação, melhor para a sociedade, mais transparentes vão ser as coisas, menos impunidade nós vamos ter. Ainda mais, paz, meus senhores, uma instituição tal qual o Ministério Público, que tem a função constitucional de exercer a ação penal pública. Ou seja, quando um crime se processa mediante ação penal pública, nenhum processo nesse país ele começa que não seja pela ação do Ministério Público. O Ministério Público tem o dever, o poder de chegar ao judiciário e dizer, mais ou menos assim: olha, seu juiz, eu me comprometo com Vossa Excelência a provar que esse cidadão que está sendo acusado, ele merece ser condenado. Então o promotor ele tem a função de se comprometer a provar algo em juízo, mas ele não pode buscar essas provas. Ele fica refém da autoridade policial. E mais, senhores vereadores, o promotor hoje, ele tem o poder de requisitar provas. Poder não se discute. Requisitar é determinar, é mandar. Então, o promotor pode, caso aprovada a PEC, determinar que a autoridade policial, o delegado de polícia, ouça uma testemunha, mas ele, promotor, não pode ouvir essa testemunha. Olhem os senhores o contrassenso. O Ministério Público que tem, e talvez essa seja a sua maior atribuição, a atribuição de zelar pelos direitos individuais de cada cidadão, ele não pode mais colher o depoimento de uma simples testemunha. Quem perde com isso? Sejamos sinceros conosco mesmo. Eu sou de um tempo em que não se discutia se o Ministério Público podia ou não investigar, e o Ministério Público investigava menos, é verdade, já vão alguns anos, mas o fato é que com o advento da Constituição, a nossa instituição ganhou outros contornos, ela se tornou uma instituição independente e começou a investigar pessoas que até então não eram investigadas. E aí se começou, na justiça, a arguir uma tese de que o Ministério Público não era dotado constitucionalmente do poder de investigação. Essa tese foi rechaçada pelo Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser. Né? Várias e várias decisões, muitas delas, inclusive, provenientes do Poder Judiciário de Joinville, do Poder Judiciário de Santa Catarina, enfim,
que deram embasamento a várias investigações e ações que o Ministério Público fez nesta e em outras comarcas. Quando alguns, e essa é a grande verdade, entenderam que na Justiça não iam poder barrar o poder de investigação do Ministério Público, concluíram que a única forma seria a modificação do texto constitucional. E é isso que se pretende fazer hoje. Modificar o texto constitucional para que o promotor de justiça não possa mais exercer atos de investigação. Até o mais absurdo dos argumentos corporativos, até aquele que com mais ardor defende o monopólio da polícia para exercer os atos de investigação, tem que se curvar ao seguinte argumento: se nós entendermos que assim tem que ser, nós vamos estar entendendo que a Constituição nos deixou num buraco negro. Porque a autoridade policial, ela não tem inamovibilidade, ela não tem vitaliciedade, ela não tem as prerrogativas e as garantias que os juízes e os membros do Ministério Público têm. Garantias essas que dá à sociedade e não à instituição a segurança de que vai ser fruto de investigações bem conduzidas, de investigações imparciais. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Se o ministro da Justiça, por exemplo, a quem a Polícia Federal é hierarquicamente vinculada, comete um crime hoje, quem vai investigá-lo? Se o secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, em tese, estou dando um exemplo, praticar hoje um crime, quem vai investigá-lo? Uma vez que as polícias são hierarquicamente vinculadas a ele. Se não o Ministério Público, dotado de promotores com imparcialidade, promotores que desfrutam de garantias, que vão exercer o seu poder, dever de investigar, com galhardia, com segurança, atribuindo aos investigados todos os direitos esses que o próprio Ministério Público tem a função de zelar. Por que então pretendem retirar do Ministério Público o poder de investigar? Fica a pergunta. Pasmem os senhores que o Ministério Público tem a atribuição de exercer o controle externo da atividade policial. Está lá na Constituição. O Ministério Público tem a função de exercer o controle externo da atividade policial. Como é, eu lhes pergunto, que o Ministério Público vai exercer o controle externo da atividade policial se ele não puder investigar a própria polícia? A polícia vai investigar a própria polícia? Isso não é controle externo, isso é controle interno. E todas, absolutamente todas as instituições, elas têm que ter uma espécie de controle. O Judiciário tem controle, tem um Conselho Nacional, e é um controle externo. O Ministério Público tem um controle externo, tem um Conselho Nacional do Ministério Público, constituído por juízes, constituído por advogados, por pessoas de fora da nossa instituição. O controle externo da polícia somos nós. E como é que nós vamos desempenhar esse controle se nós não podemos investigar? Se nós pararmos para pensar, a Constituição Federal, ela não outorgou a nenhum poder e nenhum órgão o monopólio absoluto das suas funções. Notem os senhores que, por incrível que pareça, o poder legislativo não tem o monopólio de elaborar as leis. O poder executivo, às vezes, legisla através de medidas provisórias. O poder judiciário não tem o monopólio de julgar. Esta Casa Legislativa pode, por vezes, julgar. Os jurados nos crimes dolosos contra a vida, pessoas leigas, podem julgar. O Executivo não tem o monopólio da execução. Essa Casa Legislativa pode editar decretos legislativos. O Ministério Público, senhores, não tem o poder absoluto da ação penal. Se o Ministério Público, no prazo legal, se o promotor for desleixado, não cumprir com o seu dever, a vítima ou o ofendido pode subsidiariamente fazê-lo.
Por que então nós vamos entregar a uma instituição um monopólio que ninguém tem? Só a polícia vai ter o monopólio de investigar? Não precisa ser doutor em direito, não precisa entender de lei para saber que isso vai contra o bom senso. Só para os senhores perceberem, nenhum país do mundo desenvolvido adota esse modelo constitucional. Modelo constitucional que é adotado em países como o Quênia, a Indonésia, a Etiópia, Uganda. Esses países dão às suas polícias o monopólio da investigação. Países desenvolvidos, tal qual como países da Europa, Estados Unidos, Canadá, não entregam à polícia o monopólio da investigação. É claro, o promotor não quer proceder a todos os atos de investigação. O promotor quer contribuir, quer auxiliar a polícia. O Conselho Nacional do Ministério Público já editou uma resolução, há algum tempo, que disciplina a forma como o promotor tem que exercer a esses atos de investigação. E é isso que nós viemos buscar perante esta Casa Legislativa. O apoio da sociedade joinvilense, representada por cada um dos seus parlamentares, a conversa franca, leal, justa, serena, calma, como o Ministério Público sempre tem procurado fazer neste ambiente. Na semana que vem, nós vamos dar início a uma série de reuniões em várias cidades de Santa Catarina e gostaríamos de contar com a complacência, com a defesa dessa casa que tem por missão de defender os interesses do povo joinvilense, e o interesse do povo joinvilense está em xeque caso esta malfadada PEC 37 ela seja aprovada no Congresso Nacional. Eu peço aos senhores que levem aos parlamentares federais de Santa Catarina, tal qual nós já fizemos, a manifestação das ruas, a manifestação da sociedade que vossas excelências representam. Muito obrigado.